Queridos irmãos, queridas irmãs, é sempre uma satisfação participar do Momento Redenção. E aqui estamos, trazendo dessa feita comentários sobre a obra Viagem Espírita em 1862, de Allan Kardec. A tradução que eu tenho, vejam bem, a tradução é de Wallace Leal Rodrigues. E a edição é da Casa e Editora O Clarim. Quer dizer, esse prefácio foi para essa tradução da Casa e Editora O Clarim, do Wallace Leal Rodrigues. O Wallace Leal Rodrigues eu não conheci pessoalmente, porém, informações de amigos, inclusive do próprio Ranieri, é de que era uma pessoa boníssima, além de tudo, muito culta, de uma cultura vastíssima e de uma humildade muito grande, o que, de certa forma, é muito bom, né? Nós vamos iniciar justamente pelo prefácio do Wallace Leal Rodrigues. Mas vejam bem, eu estou falando do livro Viagem Espírita em 1862, que foi editado pela Casa e Editora O Clarim, de Matão, em São Paulo. Porque há pouco tempo, há relativamente pouco tempo, a FEB veio traduzir esse livro. Mas essa tradução aqui, essa apresentação do Wallace Leal Rodrigues é algo de extraordinário. Mostra a condição intelectual e moral do tradutor. Bom, então vamos começar nesse prefácio. E ele diz o seguinte: falando sobre o livro, falando sobre Kardec, chega em determinado instante, ele diz: entretanto, tudo começa não exatamente em 1862, como o título sugere, que o título do livro é Viagem Espírita em 1862. Mas 2 anos antes, o novo Atos se inicia nos derradeiros dias de outubro de 1860. E o Wallace passa a descrever a chegada de Kardec a Lyon da seguinte forma: noite 19 de setembro de 1860. Kardec é recebido no Centro Espírita de Brotteaux, o único existente em Lyon. À porta esperam-no Diju, operário, chefe de oficina e sua esposa. Puxa, olha, à porta. Quer dizer, isso, 19 de setembro, à noite, de 1860. É como o Wallace disse que tudo isso começou em 1860. E Kardec é recebido à porta do centro de Brotteaux, em Lyon. É recebido pelo Diju, um operário, e sua esposa. Este, fala Wallace, é na história o primeiro encontro de dirigentes espíritas. Diju encontra-se à testa do grupo lionês,
Kardec desempenha as funções maiores da Sociedade Espírita de Paris. Aqui o Wallace mostrando aí que foi o primeiro encontro de dois dirigentes. Um, o que coordenou o ensinamento dos espíritos e nos entregou essa doutrina maravilhosa. O outro, presidente do Centro Espírita de Brotteaux, em Lyon, um operário. E vejam bem, nós vamos ver aqui relatada a alegria de Kardec com relação a isso. Enquanto nós assistimos no nosso meio, na atualidade, alguns grupos espíritas só admitem como diretores pessoas com curso universitário. Olha, elitismo intelectual no movimento espírita é triste. Tem pessoas que não têm curso universitário, mas têm muito mais maturidade do que muitos que têm. E o que importa é isso. Então, Kardec chega em Lyon na noite de 19 de setembro de 1860, à porta do Centro Espírita de Brotteaux, em Lyon, e ali ele é apresentado ao casal de Ju, operário, e sua esposa. Continua, ele e o Wallace Leal faz questão de registrar que esse é o primeiro encontro de dirigentes espíritas. Você vê a sensibilidade do Wallace Leal em apanhar isso, né? Primeiro, na história, o primeiro encontro de dirigentes espíritas, um presidente da Sociedade Espírita de Paris, o outro, presidente, um pedagogo, poliglota, envolvido com a ciência, presidente da Sociedade Espírita de Paris, e o outro, ali, o senhor de Ju, um operário, presidente do Centro Espírita de Brotteaux. Continua o tradutor. É um mentor espiritual, Erasto, em sublime epístola dirigida à comunidade lionesa, quem vai encontrar palavras para vestir a emoção do codificador. Porque Kardec era um humanista. Esse encontro com Diju, e sabendo que ele era um operário, isso foi uma alegria para o coração de Kardec. Então, o Wallace diz o seguinte: é Erasto, numa manifestação por escrito, numa mensagem, que vai expressar esse contentamento quando ele diz, Erasto, não podeis imaginar quanto nos é doce e agradável presidir ao vosso banquete, onde o rico e o operário se abraçam, bebendo a fraternidade. Olha, Erasto aí, no dizer do próprio Wallace, expressando o sentimento de Kardec, né? Da alegria de Kardec de ver ali, né? Ricos e operários todos juntos, bebendo a fraternidade, a solidariedade. Não há por que ser diferente no movimento espírita. E é preciso que nós observemos isso na atualidade do nosso movimento espírita.
Como é que nós estamos recebendo as pessoas mais simples? Porque a questão é de maturidade, não é necessariamente de intelectualidade, não é necessariamente de memória, de conhecimento, mas é de conhecimento aplicado para viver melhor. E isso produz maturidade. Quer dizer, eu vou até repetir o que Erasto, aliás, o que o Wallace tirou da mensagem de Erasto para expressar a alegria de Kardec, né? Não podeis imaginar quanto nos é doce e agradável presidir ao vosso banquete, onde o rico e o operário se abraçam, bebendo a fraternidade. Que coisa boa, fraternidade, solidariedade, né? Que coisa boa isso. No movimento espírita, e a gente vê algumas posições antifraternas nesse sentido, de pessoas querendo discriminar as pessoas mais simples, e Kardec assim que se rejubilando, né? Na própria expressão do espírito Erasto. Continua o Wallace. Do jantar amável que lhe foi oferecido pelo operário de Lyon, transcreveu na sua revista espírita o pequeno discurso do Sr. Courtet, um negociante no qual a senhora de Jus se encontra de corpo inteiro. Então, Kardec depois transcreveu na revista espírita o discurso que o Sr. Courtet, um negociante, né, de Lyon, fizera. E nesse discurso ele exalta a senhora de Jus. Vamos ver? Senhores, diz o negociante, na qualidade de membro do grupo espírita de Brotteaux, quer dizer, o negociante fazia parte do grupo espírita de Brotteaux. Como negociante, era uma pessoa que gozava de boa situação financeira na cidade. Estava ele ali, junto com o operário, num centro espírita presidido por um operário. Então, continua o negociante no discurso. Senhores, na qualidade de membro do grupo espírita de Brotteaux e em seu nome, venho vos propor um brinde em honra do senhor e da senhora de Jus, o negociante. Senhora, aí dirigindo-se à senhora de Jus, cumpro um dever muito agradável, servindo de intérprete de toda a nossa sociedade, que vos agradece por tudo quanto fizeste em nosso favor. Quantas consolações haveis feito brotar entre nós, quantas lágrimas de ternura e de alegria nos fizestes derramar. Vosso coração tão bom e tão modesto não se orgulhou com os vossos sucessos, e com isso vossa caridade aumentou. Bem sabemos, senhora, que apenas sois a intérprete dos espíritos superiores, quer dizer, ela era médio também, que a vós estão ligados também com que devotamento realizais essa tarefa. Por vosso intermédio, nos iniciamos a essas altas questões de moral e filosofia, cuja solução deve trazer o reino de Deus e, por consequência, a felicidade aos homens neste mundo. Quer dizer, esse discurso Kardec fez questão de colocar na revista espírita, em que esse negociante exalta a mulher de Jus como uma médium do centro espírita de Brotteaux,
cujas mensagens consolam, confortam, e também por sua atitude. Porque a mulher tem uma importância muito grande no movimento espírita. A própria doutrina, no seu texto, no Livro dos Espíritos, fala sobre igualdade de direitos entre homens e mulheres. E no movimento espírita não deve haver nenhuma objeção para a participação da mulher. Nós gostaríamos muito de ver uma mulher na direção da Federação Espírita Brasileira. Sim, machismo no movimento espírita é só ler sobre igualdade de direitos entre homens e mulheres em O Livro dos Espíritos, que nós vamos ver que machismo no movimento espírita não prospera. Não pode, não deve prosperar. Né? E continua o negociante a elogiar a senhora de Ju. Por vosso intermédio, bom, isso eu li. Também vos agradecemos, senhora, a assistência que dais aos nossos doentes. Vossa fé e vosso zelo, disso recebem a recompensa pela satisfação que experimentais em fazer o bem e aliviar o sofrimento alheio. Nós vos pedimos a continuação dos vossos bons ofícios. Ficai certa de toda nossa gratidão e de nosso eterno reconhecimento. Bonito, né? O negociante, um homem de posse, se levanta no banquete que é oferecido a Kardec pelo Diju e sua esposa, ele, operário, presidente do Centro Espírita, e o negociante levanta e faz esse discurso belíssimo, exaltando em especial a senhora de Ju, como médium do bem, médium como instrumento de apaziguar os ânimos, de aliviar os sofrimentos, de indicar o caminho do bem, de atender aquela proposta de Jesus, seja o seu falar sim, sim, não, não. O que excede disso procede do maligno. Bom, continua. Eu vou extrair desse prefácio alguns trechos, claro, que o prefácio é grande. Continua ele. Pela Revista Espírita, Kardec escreverá essas impressões de viagem, da viagem em 1860, né? Eu bem sabia que em Lyon os adeptos eram em grande número, porém estava longe de suspeitar que fosse tão considerável, pois se contam por centenas e em breve, espero, serão incontáveis. Continua Wallace. E para verificar se o seu prognóstico se tornara em realidade, que Kardec retorna à cidade dos mártires no ano seguinte, 1861. Quer dizer, a primeira viagem dele foi em 1860, a Lyon. Ele retorna em 1861. Continua Wallace. Mas agora, como predissera, os grupos multiplicaram-se. E ele cita aqui os vários grupos. 2, 3, 4, 5 grupos espíritas em Lyon, sem contar grande número de reuniões familiares. Continua Wallace. Um operário de Saint-Just emociona-o profundamente, discursando com admiráveis palavras, que foram as seguintes, que emocionaram Kardec.
Palavras do operário de agora de Saint-Just. Viemos de longe e subimos às alturas de Saint-Just com um calor extenuante. Trouxemos conosco as nossas ferramentas de trabalho, juntamente com o pão e o queijo. Queríamos partilhá-lo convosco, um verdadeiro ágape, oferecido com a simplicidade antiga e o coração sincero. E um copo de vinho que essa brava gente não pode beber todos os dias. Há uma verdadeira festa. Iríamos ouvir falar de espiritismo. Quer dizer, veja, o operário de Saint-Just, mostrando o sacrifício que fez para chegar ali, né? Trazendo, como ele disse aqui, trouxemos conosco as nossas ferramentas de trabalho, juntamente com o pão e o queijo. Queríamos partilhá-lo convosco. Que coisa bonita, né? E às vezes nós espíritas estamos querendo coisas extraordinárias e ali pão, queijo e vinho. Veja bem, lá o vinho era comum, e mesmo porque o que é uma taça de vinho no jantar, gente? Vejam bem, há pessoas, eu gosto sempre, quando toco nesse assunto, de falar, há pessoas que não podem beber, não podem colocar álcool na boca e acabou. Como algumas pessoas não podem comer camarão, que tem alergia, quase que tem um problema sério, pode até morrer. Há pessoas que não podem colocar álcool na boca. Isso é físico. Isso não é nem moral. Isso é físico. Essas pessoas precisam ser tratadas. Há tratamento. Nós temos o AA, uma organização que tem um resultado excelente no tratamento de alcoólicos. Vejam, vou fazer a observação novamente. Há pessoas que não podem tomar álcool. Como há pessoas que não podem comer camarão. Como há pessoas que não podem comer aquilo, não pode comer isso, não pode fazer. É condição de cada um. Não pode. Agora, vejam bem, a gente está vendo aqui Kardec, inclusive, participar de um mini banquete, né? Que é um banquete, afinal de contas, extraordinário. Pão, queijo e vinho. Então, há uma verdadeira festa, diz o operário de Saint-Just. Iríamos ouvir falar de espiritismo. E que alegria, né? Por que a gente não tem mais essa alegria? Vamos ouvir falar de espiritismo? Porque tem muitas mensagens aí, meus irmãos. Vamos ficar com Kardec? Vamos ficar com Kardec, sim, porque não há nada melhor do que ele ainda em termos de espiritismo, não. E da literatura clássica, contemporânea de Kardec, Leon Denis, Gabriel Delane e outros, e também alguns aqui no Brasil, como Deolindo Amorim, como Herculano Pires e outros mais, né? Bom, continua o Wallace Leal, né? Mas pela Gazette de Lyon,
um certo senhor C.M. chama aos espíritas alucinados que romperam com todas as crenças religiosas de seu tempo e de seu país. A resposta de Kardec é serena. O espiritismo não é uma seita política, como não é uma seita religiosa. O espiritismo não é uma seita religiosa, não. Muitos a querem assim. É porque não conhecem Kardec. É a constatação de um fato, uma doutrina moral, e a moral está em todas as religiões, em todos os tempos, em todos os países. A moral que ensina é boa ou má? É subversiva? Estudem-na e saberão do que se trata. Todavia, desde que é a moral do Evangelho desenvolvida, condená-la será condenar o Evangelho. Claro, os espíritos superiores mostram que a moral espírita é a moral genuína do Cristo. Condenar a moral espírita é condenar a moral do Cristo. Aí, vejam bem, há uma diferença. A moral espírita não é a moral do movimento humano cristão, que o movimento humano cristão cometeu equívocos, cruzadas, Inquisição e muitas coisas mais, e continua cometendo. Mas a moral do Cristo, que o Espiritismo traz e os espíritos superiores explicam para que a gente possa melhor entender na atualidade, é a moral genuína do Cristo, sem as interpolações e interpretações equivocadas. Bom, continua o Wallace Leal Rodrigues. Em Kardec não há pusilanimidade. No outono de 1862, deixa Paris para sua terceira viagem de propaganda espírita, uma em 1860, outra em 1861 e agora em 1862, que justifica o título desse livro, né? Em Kardec não há pusilanimidade, repetindo. No outono de 1862, deixa Paris para sua terceira viagem de propaganda espírita. Esta será a mais extensa a ser feita em toda a sua vida, e se alongará até Bordeaux. Bordeaux, a cidade de Bordeaux. Precisa constatar o processo de ferramentação. O mundo do homem encarnado era um mundo enfermo que se tentava analisar dentro dos quadros da psicologia ou da filosofia, mas tudo aquilo era suscetível de mais de uma explicação. Kardec preparou com zelo habitual o material de sua oratória e, de fato, o seu tema de eleição está melhor do que nunca expresso no legado dessa viagem. Tudo quanto vai dizer é fruto de sua experiência pessoal. Essa experiência caminha para nós, e a voz que a expressa, apesar dos anos, nada tem de debilidade. Entre o homem e sua felicidade, ergue-se a sombra. A terrível paixão, o egoísmo. Isso é uma espécie de grito que precisa ser 1000 vezes repetido, até que o grande obstáculo, a sombra, seja reconhecida como o pior dos inimigos. Enquanto isso não se faça, todos estaremos excluídos da felicidade que desejamos partilhar. Todavia, é inútil repetir o tema que o leitor vai encontrar nesse livro.
A Viagem Espírita, em 1862, continua o Wallace Leal Rodrigues, levou Allan Kardec a mais de 20 cidades diferentes, nas quais presidiu a cerca de 50 reuniões. Um convite subscrito por 500 assinaturas, efetuado mais uma vez pelo grupo lionês que a promoveu. E, como o tempo não nos permite que delonguemos muito na nossa palavra, nós vamos continuar em outras oportunidades. Nós vamos marcar onde paramos para que nós possamos continuar, porque esse livro é muito bom. É Kardec levando instrução aos centros espíritas, observando como estavam agindo os centros espíritas, corrigindo de forma fraterna, solidária, as dificuldades encontradas. E a coisa que eu acho extraordinária é esse encontro dele com Diju e a esposa, e depois o discurso do outro operário que pertencia a Saint-Just. Quer dizer, isso aí é muito importante para nós na atualidade, para esmagarmos o nosso orgulho embaixo dos nossos pés e amarmos os nossos irmãos espíritas, independentemente da cultura que tenham, mas ajudá-los a discernir segundo o conhecimento espírita, ajudá-los a discernir para que possam alcançar voo, autonomia de voo, e não ficar dependente de nós, e não ficar dependente do centro espírita. É essa autonomia de voo que Kardec, em toda a sua obra, nos impulsiona a voar como os pássaros, desenvolvendo uma asa que é a inteligência, a outra asa que é o amor, os valores morais. Emmanuel falou muito bem sobre isso, mas Emmanuel se referiu ao anjo, que o anjo tem duas asas, uma da sabedoria, do conhecimento, e a outra do amor, dos valores morais. Eu prefiro falar no pássaro, que está mais perto. Certa feita, Natanael, quando ainda dirigia o Redenção, porque ele veio a encarnar novamente, a questão dos 15, 20 anos atrás, ele deixa a direção do Redenção nas mãos de Kali Rama e reencarna. Natanael ainda, quando palestrava para nós do Redenção, certa feita, falando sobre essa questão, ele disse, olha, não quero acrescentar nada, porque essa proposta é maravilhosa, uma asa, o conhecimento, a outra asa, o amor, os valores morais. Mas quem sabe, né? Natanael era um carinho só. Mas quem sabe? Porque o pássaro, para dar o voo, ele precisa do impulso dos pés no corpo, aí é que ele começa a bater as asas. Será que esse impulso do corpo não é a vontade? O que vocês acham, né? Importante, né? Então, meus irmãos, fica aqui o nosso abraço, o nosso carinho, e que nós possamos continuar, e vamos continuar, avaliando
esse extraordinário livro, mas vejam bem, vou repetir, a tradução que eu tenho e que eu estou avaliando é uma edição da Casa e Editora O Clarim, de Matão, São Paulo. E a tradução é de Wallace Leal Rodrigues. Nós começamos pelo prefácio do tradutor, do Wallace Leal Rodrigues, que é um prefácio extraordinário. Mostra a delicadeza, a sensibilidade do Wallace Leal Rodrigues, a cultura do Wallace Leal Rodrigues, a humildade de Wallace Leal Rodrigues. Meus irmãos, até breve e um abraço carinhoso de todos vocês. E meus queridos irmãos e queridas irmãs, não deixem de se vacinar. Negacionismo não fica bem espírita, não. Negacionismo não fica bem espírita. Ou ele não conhece a doutrina, ou está equivocado com aquilo, com o conhecimento que tem. Vamos nos vacinar para que possa haver o mais rápido possível o controle dessa pandemia, meus irmãos. E não vamos promover aglomerações. Vamos colaborar. Um afetuoso abraço para todos vocês. Muita paz para os seus corações.